Bom dia, gente. Então, só lembrar vocês onde é que estávamos aí na aula passada. Então, a gente estava falando de métodos de quantização. Então, lembrando aí como é que isso funciona. Então, você tem uma imagem I, que é definida num certo reticulado, num certo retângulo discreto, com valores em um certo espaço de cores. Então, o procedimento de quantização consiste em você encontrar uma nova imagem definida no mesmo retângulo discreto, no mesmo reticulado, na mesma matriz, tá? E definido num espaço de cores, tá? Que é menor do que o anterior, de tal maneira que você precise menos bits para codificar os elementos desse espaço, tá? E a maneira como essa quantização é feita, tá? É através dessa função, tá? Então, na verdade, o que a gente faz é uma composição dessas duas transformações. Quer dizer, essa imagem IQ num ponto IJ é obtido aplicando essa função Q ao I de J. Quer dizer, a transformação que a gente faz, na verdade, não opera sobre o domínio espacial da imagem. Tá? Ela opera sobre o espaço de cores. Isso faz com que, em métodos de quantização, o objeto que é relevante para se fazer quantização não seja a imagem em si, mas sim o chamado histograma da imagem, que é uma descrição da frequência com que cada uma das cores do espaço original aparece. Tá? Então, qualquer algoritmo de quantização não olha para a imagem, olha para o seu histograma. Só isso é que vai realmente importar. Tá? Então, na aula passada, a gente discutiu algumas possibilidades. Na verdade, a gente discutiu 3 algoritmos. Tá? Discutimos o chamado algoritmo populosidade, em que a estratégia era tentar escolher bem os níveis de quantização, como sendo aquelas cores mais populares na imagem inicial. Então, cores que aparecem mais têm prioridade para figurar no novo espaço de cor. Tá? Então, a gente viu alguns exemplos aqui que, mesmo com esses exemplos pequenos, deu para ver que tipo de problema a gente poderia ter. E a gente vai constatar isso com imagens reais daqui a pouquinho. Tá? Depois, nós falamos do algoritmo do corte mediano, tá? Que esse é o algoritmo que normalmente esse algoritmo, alguma variação dele, tá? É o algoritmo que normalmente é implementado nos programas de manipulação de imagens. Tá? E no final da aula, nós falamos de um outro método, chamado método de aglomeração binária, cuja estratégia é oposta do corte mediano. Então, no corte mediano, o princípio é começar com todas as cores juntas e aí subdividir à medida que a gente quer aumentar o número de cores do espaço.
Então, você vai subdividindo até chegar ao número correto. No algoritmo de aglomeração binária, o princípio é o oposto. Você começa com cada cor individual sendo representada, e aí vai juntando essas cores, tá, até ficar com o número de cores desejado. Esse processo de junção ele é feito de maneira ótima. Mas ele é feito de maneira ótima em cada passo. Tá? Isso não quer dizer que, ao final das contas, a gente vai ter o ótimo global. Tá? Então, há exemplos, situações em que o algoritmo que a gente vai ter, o resultado aí desse algoritmo não vai ser o ótimo global. Tá? É apenas um ótimo local. Tá? Então, vamos ver algumas imagens aqui comparando os resultados desse processo. Então, vamos aproveitar aqui as figuras aí do livro. Isso vai estar acontecendo. Aparentemente temos um problema aqui com o site dos vídeos gráficos. Tenho a impressão que... Só conferir se o problema é esse ou outro. Oi? Estou conectado à rede sem fio. Não, mas a rede está funcionando. Tenho a impressão que o problema é do site onde o livro está hospedado. Então não vou poder usar essas imagens aí para ilustrar. Depois, se der, a gente volta atrás. Podemos ver se a outra máquina acessa, por acaso? Oi? Eu acredito que não, mas vamos ver. Vou tentar mais uma vez aqui. Eu tenho a impressão que não vai resolver, porque eu estou achando que esse é um problema do site onde o livro está hospedado mesmo. Infelizmente eu não tenho essas imagens sem ser online. Estou muito otimista que isso vai funcionar, não, mas... funcionou. Mistérios. Ok. Bom, depois a gente volta aqui para o outro.
fazendo um passeio aqui pelas figuras aqui do livro. Então, a primeira que eu queria mostrar, tá, é a representação do histograma de uma imagem, esse objeto sobre o qual a gente falou algumas vezes. Então, o que ele representa é para cada, nesse caso é uma imagem em tom de cinza, né? Então, para cada valor de cinza, quantos pixels a gente tem na imagem que tem essa intensidade. Então, isso aqui está indicando que a gente tem alguns picos aqui. Em torno desses picos, nós temos cores importantes, quer dizer, tons importantes a serem preservados, porque eles são muito frequentes aí na imagem. Então, por exemplo, provavelmente esse tom que está aqui, com esse cinza claro, talvez corresponda a esse teto, ou talvez esse teto seja essa outra colocação. A gente tem aqui, isso aí está dizendo que boa parte da imagem tem tons escuros, né? Então com valores baixos, próximos do preto, um cinza escuro, mas um tanto espalhados, né? Isso está representando aqui o aspecto geral dessa ser uma imagem um tanto escura. De qualquer maneira, qualquer algoritmo de quantização pode ignorar essa representação e se concentrar nessa aqui. O algoritmo de quantização trabalha com essa representação. Então, essa imagem está representando aqueles dois conceitos dos níveis, tá, e células de quantização. Então, o que aconteceu aqui é que eu tinha uma imagem na qual eu tinha 4 cores, original, né? E aí estou escolhendo 3 níveis de quantização, Q1, Q2 e Q3. Tá? E aí, cores que estão entre C1 e C2 são quantizadas para Q1, cores que estão entre C2 e C3 quantizadas para Q2, e assim por diante. Então, na verdade, C1, C2, C3 e C4 não são necessariamente as cores originais da imagem. A gente pode ter mais cores na imagem, mas as cores desse intervalo são levadas para Q1, desse para Q2, desse aqui para Q3. Então, essa figura, então essa é uma imagem colorida, mas que para facilitar a representação, tá, ela é uma imagem que tem apenas 2 canais, tá? Tem apenas as componentes em R e G. Então, os tons que a gente tem aqui é de vermelho, de verde, e a combinação dos dois, que são os amarelos, não tem nada de azul. O que essa figura aqui mostra, tá, é que a gente consegue resultados perceptualmente bons, mesmo reduzindo substancialmente o número de cores da imagem. Então, essa imagem aqui original, então, se você elimina completamente o canal de azul de uma imagem, você fica ainda com um número de cores que vai ser 256 vezes 256, tá? Que é um número que tem dezenas de milhares de cores. Tá? A imagem que aparece aqui na direita tem apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são 16 cores que essa imagem possui. Tá? Então, essa aqui tem milhares de cores, essa aqui tem apenas 16 cores. Mas essas 16 cores foram bem escolhidas. Foram escolhidas por um algoritmo de quantização, tá, que, embora não consiga produzir o resultado ótimo, ele consegue produzir um resultado bastante satisfatório. Tá? E aí, as cores do espaço original, então, essa representação que está aqui, aqui pode ser enganador, não tem nada a ver com a geometria da imagem. Não estou dizendo que as cores desse pedaço da imagem aqui vão ser levadas para esse ponto. Tá? A representação que está aqui é do espaço de cores. Então, um eixo aqui, tá, é o eixo vermelho,
tá? Esse eixo aqui é o eixo verde. Então, não sei se vocês conseguem notar, mas esse pontinho que aparece aqui, bem à direita, bem vermelho. Tá? Esse pontinho que aparece aqui é verde, tá? Os pontos que estão aqui são verdes. E esse que aparece com valores altos, tanto em R quanto G, é amarelo. Tá? Então, o espaço que está aqui é o espaço RG. Tá? E aí, quais são as cores do espaço RG que são levadas para essa cor da imagem quantizada? Todas aquelas que estão mais perto dessa cor do que de qualquer uma das outras. Tá? E assim por diante. Então, esses polígonos que estão aqui, que correspondem a um chamado diagrama de Voronoi, é formado para cada cor pelos pontos aqui do plano que estão mais próximos de cada um dos pontos que representam essas cores do que de cada um dos demais. Tá? Então, observem que, se a gente consegue escolher bem quais vão ser essas cores, a imagem resultante é bastante boa. Tá? Então, a gente olhando aqui no projetor, não dá praticamente para ver qual é a diferença entre a imagem original e a nova, mesmo com um número bem menor de cores. Aqui está mostrando o que acontece quando você faz uma quantização não adaptativa. Então, o jeito é se você tem tons de cinza que vão de 0 a 255, de 0 a 255, o jeito, tá, é levá-los ou para preto ou para branco, tá, se você tem apenas duas cores para representar. Tá. Aqui está fora de ordem essa figura, sobre o nosso próximo assunto. Nessa imagem que está aqui, a imagem original está sendo quantizada por um número cada vez menor de cores. Então, um problema que acontece quando a gente faz uma quantização muito radical são chamados contornos de quantização. Ou seja, coisas que eram suaves, graduais na imagem original, de repente se tornam chapadas. Tá? Esse tipo de impressão é o que a boa escolha de um método de quantização, conforme a gente vai ver, quando falha o método de quantização, o método de jittering, que é o assunto que está faltando aí para terminar esse capítulo, consegue evitar. Então, aqui, por exemplo, não tem jeito. Você tem duas cores, preto e branco, tá? O resultado que você vai obter, necessariamente, vai ter contornos de quantização muito marcados na fronteira entre o branco e o preto. Tá? Ou seja, quantização consegue apresentar bons resultados na redução de cores. Então, provavelmente, essa que está aqui deve ter sido uma redução de 256 para 16. Então, com 16 cores bem escolhidas, tá, a gente não tem problema. Tá? A gente consegue, praticamente, manter a imagem original. Mas quando você reduz para duas cores, e essa situação é uma situação importante, porque, dependendo do mecanismo de reprodução de cor que você tenha, tudo que você tem, às vezes, é branco e preto. Então, uma impressora de impacto, por exemplo, impressora tipo de pontinhos por impacto, você não tem como controlar, bater devagarzinho ou bater com força lá na fita. Tá? Ou você não imprime numa determinada posição, tá? Ou imprime. Então, só tem branco e preto. Então, esse tipo de situação, tá, com apenas duas cores, é inerente a determinados dispositivos. Tá? E aí, quantização realmente não resolve o nosso problema. Por melhor que seja a escolha do método, onde é que vai ficar a divisão entre branco e preto, tá,
muito claro, né, que isso vai acontecer. Quando a gente tira, certamente todo mundo tem essa experiência, em tirar xerox. Se tirar uma cópia xerox, tá, de original, onde apareça fotografia, o resultado é muito ruim. Porque a cópia xerox faz exatamente isso. Tá? Há uma deposição de toner nas regiões, estou falando xerox comum, né, onde se identifica como preto. Então, quando você tem uma fotografia no seu original, ela aparece com esse aspecto. Tá? Para evitar isso, tá, é preciso aplicar um processo, tá, que corresponde a fazer fisicamente, tá, esse método de dithering que a gente vai discutir, possivelmente hoje, mais tarde. Essa figura está mencionando possíveis padrões aqui de escolhas de células de quantização uniforme. Não é muito nosso foco é a quantização adaptativa. Agora, essas figuras vão nos mostrar aquilo que eu queria ilustrar. Então, aqui a gente tem uma imagem a cores que foi produzida, tá, com 24 bits. Então, ela é uma imagem em que cada canal está sendo representado com 8 bits. Tá? Quando a gente faz uma quantização uniforme dessa imagem, então o que significa fazer uma quantização uniforme? Escolher, então, por exemplo, se você vai reduzir para 8 bits, significa que os níveis de quantização já são pré-escolhidos e correspondem a você fatiar cada um dos canais R, G e B no número de patamares de intensidade desejados. Então, por exemplo, para 8 bits, provavelmente foram feitos com 3 níveis para o vermelho, 3 níveis para o verde e 2 níveis para o azul. Então, o resultado é esse aqui, onde a gente consegue perceber, acho que mesmo vocês aí com a imagem, dá para escurecer um pouquinho aqui para... Ok, então vejam no livro depois que essa imagem que é produzida aqui com 8 bits, a gente vai ver daqui a pouco que com 8 bits consegue resultados bem razoáveis, aí, dependendo do caso, se a quantização for adaptativa, mas aqui é muito ruim, e a quantização com 4 bits ela é completamente divorciada lá da imagem original, completamente inaceitável. Tá? Já com uma quantização adaptativa, tá? E com essa imagem vocês não vão conseguir perceber a diferença, mas do algoritmo de populosidade, que não é um algoritmo excelente, mas ele é muito melhor do que a quantização uniforme. Tá? E com o algoritmo os dois aqui ainda são a populosidade. Então, com 4 bits, a gente percebe contornos de quantização, por exemplo, essa área que está aqui acaba sendo mapeada toda para a mesma intensidade. Tá? Mas com 8 bits, mesmo com o algoritmo de populosidade, o resultado é razoável. Se o algoritmo for melhor, a gente percebe alguns padrões de quantização, vocês não vão conseguir ver, eu vejo aqui no monitor, aqui no céu, tá? Que era algo gradual na imagem original, aqui aparece colocado de maneira uniforme. Não tem jeito mesmo de apagar essa luz aqui, mesmo que apague o auditório, porque senão não vai adiantar nada mostrar essa figura aí para as pessoas. Oi? Por enquanto, sim, mas... Tá bom.
Mas não é só apagar no disjuntor aí? Eu vou apagar então, porque preciso... Não, é só tentar, são disjuntores que controlam aí as fileiras, etc. Não apagou da frente, não. Você apagou a segunda fileira. Não é da frente ainda. Não. Também não. Não. Apagou uma lâmpada. Essa aí apaga, por favor. Pode apagar essa aí que você fez a última vez. Não, está só piscando. Não, do jeito não é essa. Não. Essa deixa apagada. Deixa assim. Pode deixar essa também. Não. Faz isso então, por favor. Pode seguir na aula do Instagram. Tá bom. Bem, então o que a gente vai fazer, tá, é continuar aí a discussão para o que fazer quando tivermos essa situação que está aqui. Tá, o que fazer para, então, mesmo sem ter a qualidade aí, vocês puderam ter uma noção do que... pronto. Ótimo. Isso, perfeito. Então vamos retomar essa ilustração. Então, com algoritmo de populosidade, ainda assim é difícil de ver, né, pela difusão aqui de luz, tá? Mas talvez dê para perceber que mesmo com 8 bits, a gente tem uma gradação em patamares que não se apresentava, tá, na imagem original. Então, na imagem original, isso aqui era gradual. Tá? Quando você reduz para um algoritmo de populosidade com 8 bits, a gente percebe uma gradação com 4 bits mais ainda. Quando a gente passa para o algoritmo de corte mediano, tá, essa área que está aqui tá praticamente igual ao que estava na imagem original. Tá? Você praticamente não consegue mais ver esses patamares de quantização que dão um aspecto artificial aí à imagem. Tá? Com 16 cores, aí não tem jeito. Tá? Mesmo sendo um algoritmo adaptativo, aí isso aparece de qualquer maneira. Aqui
estão os resultados, tá, com o algoritmo por aglomeração binária. Então, quando a gente compara, tá, esse resultado aqui com o produzido pelo corte mediano, tá, na verdade, ele não é melhor que o do corte mediano, em termos perceptuais. Em termos lá da função objetivo, tá, que mede a distância segundo a métrica euclidiana, o resultado produzido com aglomeração binária é muito melhor. Mas isso não necessariamente se traduz numa melhoria de qualidade. Estou comparando essa imagem com essa imagem, tudo isso em comparação a esse original. Então, perceptualmente, o corte mediano é até melhor, tá, do que o que é produzido pela aglomeração binária. Deixa eu vou voltar agora aqui para o outro computador para mostrar isso aqui em funcionamento num programa. Então, esse programa, o PaintShop, é um dos vários programas de manipulação de imagens, tá, que existem, tá, aí no mercado. Tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, para a gente ver como isso acontece. Tá? Vou pegar uma imagem tradicional, tá? A imagem da Lena, tá? E aplicar os algoritmos de quantização, tá? a essa imagem. Então, primeiro eu vou contar quantas cores essa imagem tem. Tá? Então, do potencial de 16 milhões de cores, 256 vezes 256, 256, que uma imagem RGB pode ter, tá? Essa tem 31 mil cores. Tá? Eu vou querer reduzir o número de cores dessa imagem, tá, para 256. Então, quando eu faço essa redução, tá, para 16 cores, ele me dá algumas opções. Tá? Então, as opções aí que eu tenho, né, são reduzir, diminuir para 16, não, quero diminuir para 256. Então, ele me dá essas opções, tá, que são usar o método do corte mediano. Tá? O método de Octree, que é essencialmente a mesma coisa, é uma variação pequena aí do método do corte mediano. A diferença é que no corte mediano a gente faz esse corte de maneira adaptativa, enquanto no método de Octree, tá, você faz esse corte sempre no meio. Tá? Então, ele é mais simples de ser implementado, mas o resultado, em princípio, não é tão bom quanto no corte mediano. Tá? Então, se você usa o método padrão, tá, então o que você vai fazer é usar um conjunto de cores pré-definido. Aí você reduz para 256 cores e tem uma perda considerável, tá, aí na imagem. Porque você não se permite escolher quais são as cores que você vai utilizar. Tá? As cores que vão ser utilizadas são essas, são fixas. Tá? Na verdade, ele nem usa 256, ele
Isso aqui é uma convenção aqui do Windows de deixar um certo número de cores reservado aqui para o sistema. Então, a rigor, ele usa apenas 216 cores, tá? E deixa as 40 cores restantes reservadas aí para uso do sistema. Mas não faria muita diferença se ele chegasse às 256. Então, por exemplo, tem um desperdício grande. Por exemplo, você tem vários tons de verde aqui, e essa imagem não tem nada de verde. Essa imagem é toda em tons pastéis, aí, tons mais quentes aí de vermelho, laranja, amarelo, cor de pele. Tá? Então, usar verde aqui é um desperdício total. Então, eu vou desfazer essa transformação, voltar a imagem como era antes, e vou fazer outra vez esse decrescimento de cores, mas usando o método de corte mediano. Tá? Essa opção aqui do Error Diffusion está ligado ao método de jittering. Tá? Não vou usar por enquanto, vou usar o método do corte mediano. Então, ele fez essa redução e, perceptualmente, a gente não percebe nada. Tá? Se a gente pedir para essa imagem que está aqui número de cores, tem 255 cores, tá? Não tem mais 31 mil cores. Tem realmente só 255. Tá? A diferença é que o conjunto de cores que ele escolheu, como ele não tem que usar nada de azul, tá? Nada de verde, ele pode fazer uma escolha muito adequada para essa imagem. Tá? Claro que esse aí é um caso extremamente favorável, né? Que a gente tem uma imagem que praticamente tá muito próxima, tá? Aí do tom de cinza original. Deixa eu ver se a gente consegue ver o histograma. Então, essa é a imagem transformada. Tá? Então, se a gente olhar aqui o vermelho, tá? A gente tem bastante coisa de vermelho. Tem algum verde. O problema é que eu acho que essa escala aqui ela é escalada em cada um deles. Não dá para a gente comparar, na verdade, porque... Não, mas dá para ver que tem bastante vermelho, tá? Tem algum azul, tá? Tem pouquíssimo verde, tá? Aqui na imagem. A maior parte do azul e do verde está na faixa baixa aqui do histograma. Tá? É por isso que, na verdade, a imagem que a gente produziu aqui, tá? É uma imagem com bastante vermelho. Isso não é muito diferente da imagem original. Então, essa é a original. Tá? Então, bastante vermelho, tá? Um pouquinho aqui de azul, tá? E de verde, mas azul e de verde muito concentrado na parte de baixo. Tá? A imagem que a gente produziu, vocês vejam que tem que fazer de novo aqui o processo. Então, ele tem um histograma muito mais irregular, porque ele não está usando as cores intermediárias. Tá? Ele escolhe determinados picos para ter as cores, enquanto o histograma original era muito mais distribuído que esse. Tá? Mas o resultado é bastante razoável. Só para comparar aqui com o outro método, o método
da Octree, tá, também dá um resultado que, perceptualmente, tá, é praticamente igual ao da imagem original. Agora vamos desfazer isso aqui e vamos ser mais radicais. Vamos reduzir para 16 cores. Então, não preciso nem dizer que se eu for utilizar o método para conjunto de cores do Windows, vai ficar simplesmente mas ele está fazendo algum detail. Só não, por que eu falei, ia ficar horroroso? Eu falei, não ficou tão ruim assim. Porque, na verdade, ele está usando essa difusão de erros. Tá? É isso que causou aquela imagem. Se eu fizer pela cor mais próxima, se fizer uma quantização mesmo, o resultado é terrível. Tá? Mata completamente o aspecto da imagem original. E aí, o que essa imagem, que era o melhor dos mundos para o método adaptativo, porque a gente pode escolher bem as cores, é exatamente o pior dos mundos quando você tem cores fixas para escolher. Que essas 16 cores, né, que a gente tem para escolher, tá, são completamente irrelevantes aqui para a imagem que a gente tem que representar. Por isso que ficou essa coisa horrorosa que está aqui. Mas se a gente usa o método adaptativo, tem uma perda, tá? Mas a gente ainda consegue preservar ainda alguma coisa da imagem. Tá? Ou seja, métodos adaptativos, mesmo com uma diminuição considerável do tamanho da imagem, conseguem se sair relativamente bem. Tá? Então, eu vou aproveitar que eu estou com esse programa também para a gente ilustrar um pouco a questão de reamostragem, tá, de uma imagem. Tá? Então, deixa eu abrir aqui. Uma imagem da Lena de novo, tá? Mas agora tá, em tons de cinza. Então, essa é uma imagem que tem 256 por 256 pixels. Eu vou abrir uma outra imagem, que é a mesma, tá, só que reduzida para 64 por 64 pixels. Eu estou fazendo isso aqui para poder a gente fazer o seguinte. Vamos pegar essa imagem, 64 por 64, tá, e vamos usar os métodos de reamostragem para aumentar a sua resolução para 256 por 256. Então, o que a gente gostaria é que esse método de reamostragem, ao fazer essa operação, produzisse algo próximo ao original. Porque o que está sendo feito aqui é esse processo de que nós estamos perdendo informação, tá, ao amostrar uma resolução mais baixa. E aí, se você muda de ideia e quer voltar para a resolução mais alta, não tem jeito, tá? Você não vai conseguir recuperar a informação toda, mas a gente quer ver se a gente consegue preservar o espírito aí dessa imagem. Então, vou usar essa função aqui de precise, né, que vai me levar para 256 por 256. Então, eu tenho aqui vários métodos possíveis. Tá? Então, um deles, que eles chamam de pixel resize, corresponde a usar o núcleo de Haar, ou seja, fazer uma aproximação constante por partes. Então, o resultado, quando eu faço isso, tá, é uma
representação da imagem que é pixelada. Na verdade, é a imagem original 64 por 64, só que cada pixel foi agora explodido, foi ampliado para um quadrado de 4 por 4 pixels. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui são quadrados de 4 por 4 pixels correspondentes à imagem original. Tá? Eu acho que esse método de interpolação bilinear aqui, eu fiz um exemplo antes aqui, eu acho que ele não está funcionando por alguma razão. Porque o resultado que ele está dando é o mesmo lá do pixel. Tá? Não era para ser assim. Tá? Esse aqui é o pixel. Por alguma razão, nessa versão aqui do programa, tá? Esse método, então eu queria comparar o bilinear com o cúbico, mas não vou conseguir, porque ele está fazendo a mesma coisa no bilinear e no pixel. Mas a gente pode escolher a reconstrução bicúbica. E aí é esse aqui o resultado. Tá? Então, qual é o que a gente percebe? É claro que não é igual à imagem original. Tá? Na verdade, é como se fosse a imagem original meio fora de foco. Né? Porque o que está acontecendo é que ele está tendo que calcular intensidade dos pixels intermediários fazendo médias. Quando você substitui, tá, um pixel por médias dos vizinhos, o efeito, tá, é você perder o foco. Na verdade, a gente pode imitar esse procedimento se eu pegar essa imagem original e usar esses filtros de embaçamento, borramento da imagem. Então, se eu pedir a essa imagem, pedir ao programa para... não sei qual das duas que estava ativo. Talvez eu tivesse... Deixa eu desfazer. Não vou conseguir pelo jeito. Então, agora eu vou aplicar nessa aqui mesmo. Então, observa que, à medida que eu vou borrando essa imagem, o resultado vai se aproximando lá do efeito da reconstrução. Tá? Então, quando a gente reconstrói usando um método, qualquer que seja ele, cúbico ou bilinear, o efeito, tá, é você chegar próximo da imagem original, mas, evidentemente, chegar, na verdade, próximo a uma versão borrada, tá, da imagem original. Tá? Deixa eu voltar a essa imagem. Quero ilustrar uma outra coisa. Digamos que eu, mais uma vez, vamos ver o que acontece com uma imagem em tons de cinza quando a gente decresce o número de cores. Então, se eu reduzir para 16 cores, tá, e usar um método otimizado, o resultado é praticamente o mesmo. Tá? A gente não percebe quase a alteração. Quando a gente reduz para 2 cores, tá, aí não tem escolha. Tá? Não tem como ele ser... porque, em geral, você vai escolher 2 cores, é porque você vai estar querendo levar essa imagem para um dispositivo que só seja capaz de fazer preto e branco. Tá? Então, se você leva para a cor mais próxima, o resultado é esse. Tá? Não tem jeito. Aquilo que tiver com intensidade maior do que metade é levado para 1, branco. Tá? Aquilo que tiver com intensidade menor do que a metade, tá, é levado para preto, que é 0. Então, o que a gente vai ver a seguir, tá, é
um método que permite obter esse resultado aqui. Através de um procedimento chamado de dithering. Então, esse é o resultado aqui que a gente vai obter. Então, qual é a diferença? Tá? Primeira coisa, isso não é uma quantização. Tá? Isso não é uma quantização porque pixels que tinham a mesma intensidade não são mais levados necessariamente para a mesma intensidade. Então, se você tiver uma área constante de cinza aqui, ela vai ser levada para essa mistura aqui de preto e branco. Tá? Esse resultado é bom ou ruim? Ele é ruim, mas se você reduz, tá, a resolução a um valor razoável, que a gente não tem um valor intermediário, então, quando você observa essa imagem, assim, por exemplo, com o olho meio fechado, para diminuir a sua acuidade visual, você consegue enganar aí o seu olho, tá, vendo graus de cinza, tá, onde, na verdade, o que a gente tem, tá, são esses pontinhos brancos e pretos com maior ou menor densidade, tá, para causar essa impressão de cinza. Então, esses métodos de dithering, tá, eles são bem sucedidos, tá, quando você está diante de uma situação em que você tenha uma resolução de cor muito baixa, tá, mas em compensação tenha uma resolução espacial relativamente alta. Esse é exatamente o mundo das impressoras. Então, se você compara, tá, uma impressora com uma tela de computador, uma impressora a laser, por exemplo, que trabalha com a deposição de um toner, tá, que é ou branco ou preto, tá, a diferença é que na impressora você tem muito menos poder de distinguir entre cores, só tem branco e preto. Em compensação, a resolução de uma impressora, tá, impressora é tipicamente algo como 600 pontos por polegada, enquanto uma resolução de tela tá da ordem de 80 pontos por polegada. Então, o que você consegue de número de pontos na sua área de trabalho é muito maior do que na tela. Tá? E é exatamente aí que esses métodos, tá, de dithering funcionam bem. Tá? Então, o que a gente vai ver agora, tá, aí no restante da aula, tá, é como é que esse tipo de representação pode ser construído, tá? E depois, com isso a gente vai terminar aí o capítulo de imagens, e aí depois de olhar essas técnicas, tá, se der tempo a gente volta e vê mais algumas imagens aí com esses resultados, tá? Então, vamos passar lá para o meio convencional. Oi? Basicamente quadro a quadro.
Só se der tempo no final da aula. Então, a ideia do problema é reproduzir de modo perceptualmente aceitável imagens com um número muito pequeno de cores. Então, na verdade, no caso extremo, tá, apenas duas cores, tá? Preto e branco, tá? 0 e 1. Então, quantização, tá, por melhor que ela seja, não vai resolver o nosso problema. Tá? Ou seja, esse esquema que está aqui, tá, não vai resolver o nosso problema, porque nesse esquema a gente fica limitado, tá, a ter um mesmo valor final, tá, para pixels que na imagem original tenham valores idênticos. Tá? Então, agora a gente quer relaxar, tá, o que o método de quantização faz. Tá? Então, na quantização, a gente tem essa equação, tá? Que é a intensidade em J, tá? É igual, tá, a Q calculado, tá, lá em J. Tá? Então, o que a gente vai querer fazer agora, a gente vai querer um esquema do seguinte tipo. O valor, tá, que a gente vai colocar, tá, no ponto IJ, tá, não vai ser, tá, um Q de I de J, tá, mas vai ser uma função que vai depender de I, de J, e da intensidade original. Percebe a diferença? Então, antes, bastava eu saber qual era a intensidade original para saber qual vai ser a nova intensidade naquele ponto. Tá? Agora não. Tá? Eu vou ter algo que vai depender, tá, da posição. Ok? Então, no caso específico de imagens, tá, para 0 e 1, tá, a gente pode reescrever isso aqui, tá, de maneira especial. Então, vamos olhar o caso particular em que o novo espaço de cores só tem duas intensidades, tá? 0 e 1. Tá?
Então, se eu fosse fazer quantização, tá? A gente faria assim, a imagem quantizada. Em J, só vai ter dois valores, tá? 0 e 1. Isso aqui seria 0 se o valor inicial fosse menor do que meio. Seria 1 caso contrário. Quer dizer, se o valor original, tá, fosse maior ou igual a meio. O método de jittering, tá, e jittering é uma palavra em inglês que significa movimento, está associado a movimento irregular, tá? Então está associado a essa imagem, tá, a ser uma imagem até certo ponto perturbada, tá? Você perturba a perfeição da quantização, que leva as coisas para 0 e para 1, tá, para algo que tipicamente vai produzir uma imagem que tem uma aparência mais suja, quando você olha a imagem de mesma resolução, mas que consegue transmitir essa variação tonal de uma maneira que a quantização não permite. Tá? Então, como é que vai funcionar o jittering? O método de jittering, esse valor quantizado, tá, continua sendo 0 e 1. Tá? Só que, então, nesse caso, a gente pode reescrever aquela equação que está lá, tá, desse modo. Tá? Isso aqui vai ser igual a 0 se I de J for menor, tá, do que um certo limiar de quantização. Só que esse limiar deixa de ser uniforme igual a meio, tá, e passa a ser uma função da posição. Então, a diferença fundamental é essa. Tá? Esse número que era constante aqui, tá, vai variar de acordo com a posição. Tá? Então, a única novidade é essa, que a gente vai se permitir, tá, variar esse nível acima do qual a gente considera preenche com branco, tá, abaixo do qual, tá, a gente preenche com preto. Tá? E é só isso. Tá? A ideia lá desse método de jittering, tá, é assegurar que a gente faça, nos permitir, tá, ter essa liberdade. Agora, vai dizer, puxa, isso dá bons resultados? Dá bons resultados desde que a gente assegure que esse limiar, tá, em média, seja igual a meio. Tá? Se esse limiar, em média, for igual a meio, tá, para os pixels da imagem, isso vai produzir uma imagem, tá, que vai ter aquela qualidade perceptual lá que a gente viu. Vai ser uma imagem um tanto suja, tá, mas que consegue preservar as gradações de cinza. A gente consegue perceber que determinadas áreas da imagem são mais claras, tá, outras são mais escuras, e conseguimos ter uma gradação, tá, que não é aquela mudança súbita de preto para branco que aparece quando a gente faz quantização. Tá?
Então, os métodos, tá, de quantização, de jittering, tá, na verdade, são métodos, tá, para a gente especificar, tá, de que maneira nós vamos escolher, tá, esse limiar L e J. Tá? Então, aí no livro, tá, tem uma classificação dos métodos de jittering, tá, que nos ajuda, tá, a entender, tá, como é que essa escolha vai se dar. Então, são dois critérios, tá, de classificação. Tá? Então, o primeiro critério consiste em dividir esses métodos em métodos de jittering periódicos, tá, e não periódicos. Tá? Então, o que é um método periódico? Significa que essa função L e J satisfaz a seguinte propriedade. Então, se houver, na verdade podiam ser números diferentes aqui, P1 e P2, mas tipicamente a gente escolhe o mesmo. Tá? Então, se essa nossa função L, tá, é feita de tal maneira que de P em P, tá, você repete, tá, o valor desse limiar, tá, a gente está diante de métodos de jittering periódicos. Tá? Quando isso não acontece, nós temos, tá, um jittering que é não periódico. Tá? E a outra classificação, e essa classificação é válida principalmente, tá, para os métodos periódicos. Tá? Para os não periódicos não funciona muito bem. Tá? Mas para os periódicos, a gente consegue classificar, tá, em métodos de aglomeração, tá, e dispersão. Tá? Isso aí principalmente para os periódicos. Tá? Então, o que a gente vai estudar, tá, e é isso que é implementado aí nos sistemas gráficos, como esse que a gente acabou de ver, tá? É exatamente esses métodos de jittering periódicos. Tá? Mas eu vou começar, tá, com um método de jittering não periódico, que é muito fácil de ser implementado. Esse método é chamado de jittering estocástico. Então, como é que a gente vai pensar aqui nesse método? Então, a ideia desse método é simplesmente perturbar, tá, esse valor que está aqui, tá, com uma quantidade que é um número aleatório. Tá? Então, a gente vai fazer S, L e J, tá, como sendo igual
a meio mais uma constante alfa, tá? Vezes que eu vou chamar de U, onde U é um número aleatório no intervalo menos 1. Tá? E onde esse nosso alfa é um número real, tá? Entre 0 e meio. Tá? Então, qual é o efeito, tá, de eu somar essa quantidade aqui, tá, ao U? Então, quando eu somo essa quantidade aqui ao valor meio, tá, eu vou estar modificando, tá, o limiar acima do qual eu vou considerar que a minha intensidade vai ser elevada para branco, tá, de uma forma, tá, que é irregular, tá, de uma forma que depende de J, mas não depende através de uma função determinística de J. Tá? Depende de acordo com um dado aqui que eu lanço. Tá? Note que se alfa igual a 0, então a minha perturbação é nenhuma. Tá? Se alfa igual a 0, eu tenho simplesmente a quantização normal. E se alfa é igual a 0, então LJ é constante. Tá? É igual a meio, não depende de IJ. A gente está fixando, tá, esse alfa, tá, como um número, tá, entre 0 e meio, para que esse limiar nunca fique aqui abaixo de 0, tá, ou acima de 1. Tá? Então, quanto maior o valor de alfa, tá, mais ruidosa, tá, mais perturbada, tá, a minha imagem vai ser, tá, e, de uma certa maneira, melhor ela vai capturar. E aí tem esse equilíbrio. Tá? Quanto maior o alfa, maior é a sujeira da imagem, tá? Mas melhor ela consegue capturar, tá, as variações de intensidade. Tá? Então, esse método de Dittering aqui é um método não periódico, não tem um padrão periódico. Tá? No Dittering periódico, a gente vai escolher, tá? Ele é caracterizado por uma célula
de dithering. Então, como eu disse, em princípio, ele podia ter diferentes dimensões na horizontal e na vertical, mas nunca se faz isso. Tá? Então, como é que é construída, tá? Como é que é construído um dithering periódico? Então, você pega uma célula, digamos 2 por 2 aqui, tá? Esse caso aqui corresponde, tá, a P igual a 2. Então, a ideia aqui de construção aqui dessa célula, tá, é a gente pegar, tá, essa célula que tem P igual a 2, tá, e colocar, tá, quais são os valores de limiar para cada uma dessas posições. Tá? E uma vez que você tenha escolhido essa célula, ela vai ser replicada nas direções horizontal e vertical. Quer dizer, o que você colocar como nível de limiar, tá, aqui, tá, vai ser repetido, tá, de acordo com esses blocos, tá, na horizontal e na vertical. Tá, a pergunta é, o que a gente vai querer, tá, colocar, tá, nessas células? Então, se eu colocasse aqui todos os valores, tá, iguais a meio, eu estaria fazendo quantização. Porque se eu colocar todos esses valores iguais a meio, eu estou de volta a essa situação. Porque eu levaria todo mundo que tivesse intensidade menor do que meio para preto, todo mundo que tivesse intensidade maior ou igual a meio para branco. Tá? Então, certamente não é isso que eu quero fazer. Eu quero escolher quatro níveis, tá, distintos, de tal maneira que a média, tá, desses valores, tá, seja igual a meio. Então, na verdade, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero pegar aqui o meu intervalo, tá, de 0 até 1, tá, e colocar 4 pontos, tá, aqui nesse intervalo, tá, que dividam, tá, esse meu espaço, tá, em células de valores entre cada 2 termos consecutivos. Tá? Então, vou pegar aqui esse intervalo de 0 a 1, tá? Vou dividir esse intervalo, tá, em 4 partes iguais, tá? Na verdade, vou dividir em 5 partes iguais. E vou colocar esses níveis, vou dividir em 6 agora, vou dividir em 5. Tá? E vou escolher esses 4 níveis que estão aqui, obtidos nessa divisão em 5 partes iguais, tá, como os valores que vão ser colocados, tá, lá nas células. Então, esses
valores que estão aqui eu vou numerar de 1 a 4, tá? Mas eles correspondem a níveis 0,2, 0,4, 0,6 e 0,8. Tá? E aí, esses 4 valores são os valores que vão aparecer aqui, tá? Dentro da célula. Tá? No caso geral, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Tá? Então, se a célula for P por P, eu vou ter P ao quadrado valores. Tá? Esses P ao quadrado valores vão corresponder aos pontos obtidos, tá? Dividindo o intervalo de 0 a 1 em P ao quadrado mais 1 parte. Tá? P ao quadrado mais 1 intervalos. Esses pontos aqui que a gente produz, tá? Vão corresponder aos números de 1 até P ao quadrado. Tá? E eles vão corresponder a níveis, tá? De intensidade que vão estar nas diversas células. Tá? Mas voltando aqui ao caso em que P é igual a 2. Não acabou ainda, tá? Porque os níveis que eu vou querer colocar são aqueles 4 números, 0,2, 0,4, 0,6 e 0,8. Tá? Então, digamos que eu tenha colocado 0,2 aqui. Então, o que significa isso? Então, primeiro, todos os pontos que estiverem na posição correspondente, tá, a esse que está aqui, vão ser 0,2. Então, esse é 0,2, tá? Esse aqui é 0,2 também. Então, o que significa isso? Significa que essas posições são posições em que é mais fácil a gente ter uma célula branca na imagem final. O que está dizendo? Que basta o valor original da intensidade passar de 0,2, tá? Que ele vai ser considerado branco. Em compensação, vai ter um outro lugar aqui em que ele vai ter que estar acima de 0,8, tá? Para ele ser transformado em branco. E por que isso funciona? Porque, por exemplo, se eu tiver uma região grande, tá? Onde o nível de intensidade, tá? Seja igual a meio, então o meio vai estar acima de 2 desses pontos, tá? E abaixo de 2 dos outros. Então, se eu tiver uma grande região aqui que seja cinza, o que vai acontecer é que em cada uma dessas células, 2 dos pixels vão estar acesos e 2 vão estar apagados. Quando você leva isso aqui para uma grande região, tá? Metade aceso e metade apagado, transfere, comunica ao nosso sistema visual, tá? O estímulo aí do cinza. Tá? Ou seja, a informação de cinza vai estar agora não na intensidade individual do pixel, tá? Mas na densidade das áreas em que eles estiverem distribuídos. Ok? Mas a gente ainda tem uma escolha para fazer. Tá? Eu coloquei o 0,2 aqui. Tá? Onde é que eu vou colocar o 0,4 agora? Isso vai depender de como é que a gente queira observar o preenchimento, tá? dos pontos de preto, tá? E de cinza. Com 2x2, tá? Na verdade, não faz tanta diferença assim. Tá? Mas se fosse 3x3, então, como é que funcionaria para 3x3? Se fosse 3x3, esse nosso esquema, tá? Esses valores, eles iriam, fazendo esse esquema aqui para P igual a 3,
estou entre 0 e 1. P ao quadrado mais 1 é 10. Tá? Então, os valores vão de 0,1 a 0,9. Tá? São esses valores que vão estar aqui. Tá? Digamos que eu coloque, tá? Nesse caso, onde é que a gente colocaria, seria razoável colocar o 0,1? Provavelmente, a gente pensaria em colocar o 0,1 aqui, tá? No centro. Ou seja, está dizendo que o primeiro pixel, tá, a ser aceso ou apagado, vai depender do que é preto, do que é branco, tá, vai ser o do meio. Na verdade, depende do que a gente pretende fazer. Tá? Então, a gente tem duas maneiras, tá, de fazer esse preenchimento. Tá? Um critério, tá, é colocar juntos, tá, esses pixels à medida que eles sejam acesos. Tá? Então, uma possibilidade, tá, seria a gente fazer 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou produzindo coisas que tendem a ser bolas, tá? Coloridas, à medida que eu tenha intensidades cada vez maiores. Então, um esquema possível seria fazer desse modo, tá? 0,5, 0,6, 0,7. Se você preenche essa célula desse modo, você vai ter um determinado padrão de preenchimento, tá, das áreas. Se você preenche desse outro modo aqui, colocar o 0,1 aqui, tá? Eu vou colocar o 0,2 aqui, colocar o 0,3 aqui, 0,4 aqui, 0,5 aqui, por exemplo, tá? Aí vou fazer 0,6, 0,7, note que é arbitrário, tá? Mas percebem que a escolha de um padrão ou outro vai produzir uma imagem cujo aspecto final, tá, vai ser diferente num caso e no outro. Então, quando você preenche as coisas desse modo, tá, você tem o método de jittering por aglomeração. Enquanto você preenche desse modo aqui, você tem, tá, o método de jittering por dispersão. Tá? Vou voltar aqui a um dos dois sistemas, tanto faz. Para a gente ver qual é a diferença entre um e outro. Agora não é tão importante a iluminação daqui. Oi? Pode manter. Mas a minha sugestão é que das próximas vezes, essa linha aqui da frente fique apagada, só com a luz da segunda. Pois mas é melhor ela ficar apagada, se for o caso, porque mesmo com ela apagada, eu acho que tem luz suficiente no teto da segunda. Já que é tão complicado retirá-la.
Então, naquela biblioteca aí para manipulação de imagem, tá? Tem também funções para fazer dithering. Tá? Então, eu vou pegar vou abrir uma imagem que é aquela imagem pequena aqui da Lena, tá? E a gente vai criar um padrão de dithering, que eu acabei de apagar ali, mas, então, a maneira como o padrão é criado, sem se preocupar com o valor, tá? Você preenche os níveis de 1 até p ao quadrado, tá? Na posição em que Então, eu vou, para criar aquele primeiro ali que eu falei, eu vou criar esse processo. Então, aqui está o 1, tem 2 aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Aí o programa automaticamente vê qual é o nível correspondente ao 1 e assim por diante. Tá? Então, vou chamar de P1 esse primeiro padrão. Então, ele é 329. Depois é 418. Depois é 5, 6, 7. Né? Espero que esteja certo. Aí eu vou criar uma imagem 2, que é aplicar o jitter à imagem original com esse padrão P1. Já? Rápido assim? Tem uma função acho que é assim. Então esse é o resultado da gente aplicar, tá, esse dithering com essa célula 3x3, tá, a essa imagem. Né? O resultado não é muito bom, né? Mas a gente consegue perceber o que está acontecendo. Tá? Então, a gente bloca, tá, essas regiões, tá, como branco ou preto, tá, na ordem, tá, em que... eu acho também que uma coisa que não foi muito bom, porque isso eu acho que ele está otimizado para células de dithering que sejam potências de 2. Tá? Como fiz um 3x3, é possível que o programa não funcione tão bem. Vou colocar vou mudar aqui criar um outro padrão dentro do mesmo espírito, com uma célula 4x4. Então, dentro do mesmo espírito, vou fazer assim.
ver se o resultado fica melhor. Então, SP2 ficou 7, 8, 9, 10. 6, 1, 2, 11. 5, 4, 3, 12. 16, 15, 14, 13. Vamos ver se fica melhor. Não gostou por alguma razão? Quando você olha assim de longe, né, é uma coisa que transmite. É claro, a gente está trabalhando. Isso aqui, o ideal seria fazer com uma resolução muito maior. Né? Quando você olha de longe aqui, você consegue perceber o espírito da imagem. Se você vê de perto, você vê como é que ela é construída. Com esses blocos, né, que correspondem à maneira como nós fizemos, tá, isto aumentar. Um resultado melhor, provavelmente a gente vai obter com um padrão espalhado. Esse padrão é o chamado padrão de Bayer, que esse é um método recursivo para produzir um dithering com dispersão, que no caso de 4x4 corresponde a essa escolha aqui, ó. Então, na página 189. 2, 16, faltou uma chave. 2, 16, 3, 13. 10, 6, 11, 7, 4, 14, 1 e 15, 12, 8, 9 e 5. Produzir uma nova imagem com esse dithering. Então, o resultado, assim, visto de longe, tá, ele mostra a ideia dos tons de cinza. Mas agora ele está mais parecido com aquele que a gente viu lá no Paint Shop. Tá? Os padrões, eles estão espalhados, quer dizer, no lugar de ter esses grandes blocos, tá, de branco e de preto, tá, eles estão espalhados de maneira mais uniforme, tá, aí pela imagem. Tá? Na verdade, usar um ou outro depende da tecnologia, depende do processo pelo qual a imagem vai ser gerada. Essa tecnologia era usada antigamente quando se fazia transmissão de imagens para jornais. Então, não é mais assim, mas jornais antigos, se olhar uma fotografia de um jornal antigo, ela é formada por blocos
de pretos, né? Pontões pretos ou pontinhos pretos, que estabelecem os níveis de cinza. Então, naquele tipo de equipamento, como havia pouca precisão na posição dos pontinhos individuais, manter os brancos e pretos juntos, tá, funcionava melhor. Então, a gente tinha esse tipo de coisa, mas com uma célula mais arredondada, tá, e não essa quadrada, tá, aí que eu fiz. Hoje em dia, para impressoras e coisas assim, quando você tem muita precisão onde os pontos vão ficar, tá, esse tipo de representação, tá, é o que normalmente é adotado. Ok? Bom, então eu acho que eu começo a próxima aula mostrando ainda algumas imagens, tá, aí do capítulo 6 aí no livro, só para encerrar com o capítulo, fazer mais algumas observações aí sobre dithering. Tá? Como eu disse, dithering não está nessa lista, não está na prova também. E na aula de quarta-feira a gente faz isso e começa já o próximo capítulo, que é o de objetos gráficos planares. Tá? Por hoje a gente fica por aqui. O Leandro talvez queira falar com vocês alguma coisa.